Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Durante esses dias todos nós estamos falando sobre essa temática, o juízo, como base em Daniel, tendo como base em Daniel. O nosso propósito é fazer uma exposição teológica aqui em 8 mensagens acerca do juízo investigativo. O juízo investigativo é um dos temas mais complexos para os adventistas, porque esse é um tema que tem sido constantemente criticado. Os adventistas têm sido constantemente atacados, criticados, zombados por conta do ensinamento do juízo investigativo na Bíblia. E a minha preocupação aqui, nessa série de sermões, não é dar resposta para os críticos. Eu só tenho uma única preocupação, é que a igreja entenda melhor essa temática. E, acima de tudo, que nós estejamos preparados para dar a qualquer um a razão de ser da nossa fé, a fim de que nós possamos estar capacitados para, biblicamente, expressar e explicar que a fundamentação das nossas doutrinas é única e exclusivamente na palavra de Deus. Então eu penso que isso é de crucial importância para cada um de nós. E nós queremos então começar a mensagem de hoje lendo Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, que diz assim: Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Eu já falei em ocasiões anteriores que quando nós vamos ler a Bíblia, nós devemos ficar muito atentos a cada palavra que o profeta escreveu. Por quê? Porque cada palavra é significativa. E nesses 2 versículos que eu acabei de ler, existem muitíssimos detalhes teológicos que são importantes para nós na avaliação do tema. Mas antes de falar sobre os versos em si, eu quero contextualizar esses versículos. O capítulo 7 de Daniel, ele pode ser dividido em 3 sessões. Em cada uma dessas sessões, que começa com a palavra estando eu olhando, ou estando eu a olhar, ou a observar, então cada uma dessas sessões vai começar com uma dessas expressões. E é importante nós percebermos que nos 3 blocos que aparecem, Daniel vai estar falando do poder dos 4 animais e em seguida do estabelecimento do julgamento. Quando aparece a segunda vez falando sobre o animal, sobre o chifre pequeno, em seguida vai falar sobre o julgamento. E finalmente, quando fala de novo sobre a perseguição dos santos do Altíssimo, o poder da ponta pequena, novamente vai falar sobre o julgamento. É como se Daniel estivesse observando ali as cenas diante dele, e ele está perplexo. Por que ele está perplexo? Ele está olhando no grande mar e de repente ele olha 4 grandes animais saindo de lá, e são animais estranhos, com símbolos diferentes, animais com asa, com mente, com coração, com isso, com aquilo, e ele fica espantado olhando tudo aquilo, porque ele fica impressionado, porque esses animais, eles são poderes opositores ao seu povo, ao povo de Deus. Agora, quando ele está olhando no meio da sua visão, ele percebe então a perseguição para o povo de Deus. E quando há perseguição, há sofrimento para o povo de Deus. E quem gosta de sofrer? Quem gosta de viver sob perseguição? Na verdade, quando nós olhamos a caminhada do povo de Deus, eu costumo dizer brincando que crente não tem um dia de paz na terra. Porque toda hora é uma perseguição. O crente tem paz no coração, tem paz interior, tem a alegria da salvação, mas constantemente nós estamos sob o fogo cruzado das aflições, sim ou não? O tempo todo, parece que tudo é difícil.
Agora Daniel está contemplando e ele olha o povo de Deus sendo perseguido, ele olha o seu povo no momento histórico dele, só que a sua visão penetra o futuro e ele tem uma visão além do alcance de um homem comum, porque Deus, na sua presciência, no seu poder, está mostrando para o seu profeta o desvendamento do futuro. Agora então, no meio desse sofrimento, ele percebe o estabelecimento do julgamento. E sabem, queridos, existem muitos crentes, muitos evangélicos que criticam o julgamento, falam mal do julgamento, dizem que esse é um devaneio adventista, um desvario adventista, para tentar explicar o desapontamento de 1844, e infelizmente esses irmãos, eles não se apercebem que o julgamento é uma bênção, porque é a resposta de Deus para o sofrimento humano. O julgamento não é algo ruim. O julgamento é uma resposta de Deus para o sofrimento que o seu povo está passando diante das aflições que a ponta pequena, esse poder perseguidor que provém do quarto animal, está causando para o povo de Deus. Agora, queridos, o Dr. Gerhard Fandal, esse moço que está aí na foto, ele escreveu um artigo excelente que apareceu na revista Ministério de novembro e dezembro de 2014, e ali ele diz o seguinte: os adventistas do sétimo dia não foram os primeiros, porém atualmente são os únicos a ensinar acerca do juízo pré-advento. Mas na década de 1840, Josias Litt, teólogo metodista e um dos mais influentes líderes do movimento milerita, ele ensinou, abrindo aspas, que o ato divino de ressuscitar alguns para a vida e outros para a morte na segunda vinda constitui um julgamento executivo, que será precedido por um inquérito judicial. Quando ele usa a expressão será precedido por um inquérito judicial, ele está falando, em outras palavras, sobre uma investigação anterior à execução de uma sentença. Há um teólogo católico, Friedrich Diesterwald, escritor católico de 1890, quando ele editou esse livro aí, e ele escreveu o seguinte: sem dúvida, o profeta Daniel trata do julgamento divino de poderes hostis. Esse julgamento termina com a condenação dos impérios mundiais e o que, gente? O triunfo da causa de Cristo, da causa de Deus. Portanto, o que está descrito aqui não é o julgamento divino na terra. Olha que interessante. Conforme interpretam ou interpretaram alguns teólogos antigos. Ao contrário, o local desse julgamento prévio é o céu. É o céu. O contexto indica que é um julgamento preliminar, confirmado posteriormente no juízo final do mundo. Essas duas declarações de dois líderes que não são adventistas e não eram adventistas é muito significativa no contexto da teologia que nós apresentamos. Bom, mas antes de me deter mais nesse tema aí, eu quero fazer uma abordagem um pouquinho ampla sobre a temática do julgamento, e eu quero falar agora um pouquinho sobre a teologia do julgamento. E eu quero abordar em primeiro lugar o aspecto geral do julgamento. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus diz como, irmãos? Vamos ler juntos, vamos lá? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quando o sábio Salomão está falando sobre o julgamento no contexto geral, dizendo que Deus vai trazer a julgamento todas as obras, nesse todos, aí nesse todas, estão incluídos todos os seres humanos, crentes e descrentes. Há um juízo geral, uma teologia de juízo expressa na palavra de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo São Paulo, que é um dos maiores propagadores da graça de Jesus para os crentes, ele diz assim no capítulo 14, 10 de Romanos: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque o despreza o teu, pois todos o que, gente?
compareceremos perante o tribunal de quem? De Deus. Todos. E é importante nós prestarmos atenção na expressão todos, porque quando ele diz todos, ele está envolvendo toda a humanidade, mas quando ele coloca o verbo comparecer aí, ele está se incluindo, e ele diz assim, todos, inclusive nós, crentes, compareceremos perante o tribunal de Deus. Eu estou fazendo questão de dizer que nós também compareceremos, porque existem alguns críticos que eles dizem que o crente não passa pelo juízo. E no meu próximo sermão eu vou falar algumas coisas a mais sobre isso. Quando nós lemos Romanos 2:5 e 16, Paulo fala sobre o justo juízo de Deus. E o versículo 16 de Romanos 2 diz que o juízo, irmãos, é conforme o Evangelho, mostrando já previamente que juízo e Evangelho não estão em choque. Pelo contrário, o juízo faz parte do Evangelho. Agora, 2 Coríntios 5, verso 10 diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esses versículos que eu acabei de ler, eles são ilustrativos. Eu poderia citar muitos outros, como eu coloquei aqui Tiago 2, 12 e 13, que fala que nós devemos nos preparar e viver de maneira coerente como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. 1 Pedro 4, 17 diz que o juízo começa pela casa de Deus, e depois abrange os outros também. Essa é uma teologia bíblica do juízo. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o juiz. É importante a gente conhecer um pouquinho sobre o perfil do juiz. Sabe, queridos, o Dr. Jacques Ducan, no seu livro Segredos de Daniel, está em espanhol, Secretos de Daniel, ele diz que no Antigo Oriente Médio, em seu conjunto e em Israel especialmente, o juízo era uma função real. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver frequentemente o rei assumindo o papel de juiz. Por exemplo, quando Absalão usurpa o trono de Davi, ele começa a abraçar as pessoas na porta da cidade, ele começa a roubar o coração deles, ele diz assim, quem dera eu fosse rei de Israel para que eu pudesse julgar as causas de vocês. Aí ele diz assim, vocês não tem ninguém que os ouça da parte do rei. E ele começa então assim, furtar o coração do povo. Mas na fala dele é importante ele realçar que o rei era juiz. Aí nessa imagem que é um desenho, está o rei Salomão fazendo julgamento, aquele julgamento clássico. E eu coloquei essa imagem somente para ilustrar que o rei também era juiz. Ele tinha o papel de juiz. Agora, amigos, quando nós lemos na Bíblia, no Salmo 93, versículo 1, a palavra de Deus começa dizendo assim, vamos ler todos juntos para ficar mais animado. Começa falando como? Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Salmo 93, verso 1. E o Salmo 99, verso 1, começa como? Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Quando o Salmo 99 diz que Deus está entronizado acima dos querubins, irmãos, essa é uma expressão diretamente relacionada com o lugar santíssimo do santuário, que era o lugar do juízo. Agora no Salmo 97, verso 2 e 3, a palavra de Deus diz assim, reina o Senhor, mais uma vez reforçando a dupla função do juiz, de rei e de juiz. E diz assim, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono, adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Qual é a relevância desse versículo que nós acabamos de ler? Quando você compara o Salmo 97, 2 e 3, com Daniel 7, 9 e 10, os versos que nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz lá em Daniel que o ancião de dias está sentado no seu trono, um rio de fogo mana diante dele, depois vem o filho do homem cercado de nuvens,
E nós temos aí uma linguagem muito similar para mostrar que nos livros dos Salmos e no livro de Daniel, nós temos a mesma descrição de Deus como rei e juiz. São conceitos que não são excludentes, pelo contrário, são complementares. E na continuação do Salmo 97, a palavra de Deus diz no verso 8 e 9 assim: Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam. Por que elas se regozijam? Por que celebram? Por que festejam? Qual é a resposta? Por causa da justiça. Por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Em outras palavras, esse salmo está concluindo com uma referência explícita ao juízo que Deus faz. Agora, queridos, além de ser rei e juiz, o juiz e rei também é salvador e vingador. É uma segunda dupla tarefa do juiz. E quando nós lemos esses versículos que estão aí na tela, que não dá tempo de ler agora, eu quero dizer para vocês que isso só reforça a teologia de que Deus recompensa e que no juízo nós percebemos uma ação de dupla face. Ao mesmo tempo que Deus é salvador, Ele também é vingador. E a proporção que Ele é vingador, Ele também é salvador. É uma espada de dois gumes, que enquanto para uns pode ser negativa na sentença, mas para outros vai ser positiva. Qual é a relevância disso que eu estou falando? É que muitos críticos do adventismo, eles vão dizer que Daniel 7 está tratando exclusivamente do juízo contra a ponta pequena. E eles não admitem isso, que os cristãos, que os santos de Deus, que o povo de Deus passa por julgamento. Agora, podemos perceber pela Bíblia, irmãos, que quando Deus é retratado como juiz, Ele é salvador e Ele é vingador. E o capítulo 58, verso 11 diz assim: então se dirá, na verdade há o que, gente? Recompensa para o justo, a um Deus com efeito que julga na terra. Amém? Deus seja louvado por isso. Agora, um terceiro aspecto que eu quero falar sobre o juízo de Deus, sobre a teologia do juízo, é que os juízos de Deus estão relacionados com o seu santuário. Eu quero abrir um parêntese para fazer uma explicação rápida aqui e dizer uma coisa para vocês. Que o santuário de Deus, ele também era o palácio da habitação do Rei do Universo. Era o palácio de Deus. E qual a relevância disso? A relevância disso é que eu acabei de mostrar para vocês que Deus é rei e Ele é juiz. Ele é rei e Ele é juiz. Então nós precisamos e podemos fazer uma pergunta simples, que é a seguinte pergunta: e onde Deus mora? Qual é o lugar da sua habitação? A minha pergunta é muito fácil de ser respondida, ao mesmo tempo muito fácil de ser deduzida. Por quê? Porque quando eu digo que o santuário é o lugar da habitação de Deus, irmãos, eu estou dizendo para vocês, já abrindo o caminho para mostrar para vocês a teologia de que há um santuário celestial, e esse santuário celestial é o lugar da habitação de Deus. Agora, quando Deus mandou fazer o santuário aqui na terra, é importante nós percebermos que Ele mandou distribuir as tribos de Israel ao redor do santuário. E a distribuição do santuário do povo de Israel era muito interessante, porque ficavam 3 tribos ao norte, a leste, ao sul e a oeste. E as tribos ficavam mais ou menos assim. O santuário de Deus era o lugar central na estrutura social do povo de Israel. O santuário era o centro da vida dos israelitas. De qualquer rua desse acampamento, eles olhavam para o centro e eles iam se deparar com a presença de Deus. Amém? Deus era o centro. Quando nós avaliamos por essa ótica sobre a centralidade de Deus, isso é muito bonito, porque tem uma lição eclesiológica e uma lição pessoal muito importante. Deus precisa ser o centro da minha vida, Deus precisa ser o centro da sua vida, Deus precisa ocupar o lugar central na sua igreja. Amém? Como nós nos equivocamos tantas vezes, colocando às vezes coisas periféricas como se fossem as mais importantes.
Mas a estrutura de Israel, irmãos, nos mostram que se Deus não for o mais importante, está tudo errado. Como já cantou o Arautos do Rei, se ele não for o primeiro, nada mais faz sentido. Agora, por curiosidade, na organização do exército egípcio e na organização dos exércitos sírios, quando eles saíam para a batalha, na hora que se acampavam, irmãos, a tenda do rei ficava bem no centro do acampamento. Todos ficavam ao redor para proteger a tenda do rei. Lembram do episódio quando Saul estava dormindo e Davi disse assim: vamos roubar a bilha de água de Saul e tirar a sua lança, e ele foi. A Bíblia diz que todos os soldados estavam dormindo ao redor de quem? Do rei, porque o rei era importante, ele era central, todos precisavam ficar em torno dele. E aí, quando nós olhamos para a organização de Israel, que Deus mandou que fosse feita dessa forma, nós compreendemos que o santuário, irmãos, o tabernáculo, não é apenas uma tenda. Aí é o lugar da habitação de Deus, é o palácio da morada do Senhor. E nós vamos encontrar nos Salmos a mesma palavra para tabernáculo, para templo, é a mesma palavra para palácio, como lugar da habitação de Deus. Portanto, se Deus é rei, se Deus é juiz, é do lugar da sua habitação que Ele faz com que os juízos saiam. Está claro isso, sim ou não? Está claro? Pronto. Agora, queridos, com isso em mente, nós precisamos compreender que muitos dos juízos do Senhor, eles são emitidos do santuário. O Dr. William Shea, que foi um erudito adventista, especialista no santuário, talvez um dos melhores que já tivemos, quando ele escreve o seu livro Princípios Selecionados sobre Interpretação Profética, ele diz para nós que do santuário saem dois tipos de juízos: os juízos positivos e os juízos negativos. E ele então começa a mostrar para a gente uma série de juízos que são os favoráveis e os desfavoráveis. E eu quero relembrar com vocês alguns juízos que saem do santuário. Quando nós lemos Levíticos 10, Nadab e Abiú, eles são fulminados diante do Senhor. Por quê? Porque eles entraram no santuário levando fogo estranho e eles estavam alcoolizados. O juízo foi imediato e foi fulminante. E é interessante nós entendermos que naquele dia não houve sacrifício. E quando Moisés pergunta para Arão sobre o sacrifício, ele diz assim: hoje não tem sacrifício, porque meus filhos já morreram. Sabe o que isso significa? Que não precisava de cordeiro para substituir o pecador, porque o pecador tinha morrido naquele dia. Sabe o que isso mostra? Que um dia o juízo sobre os ímpios, irmãos, será fulminante e não haverá mais intercessão. Intercessão de Jesus Cristo. Sentença do santuário. Quando nós lemos Números capítulo 16, Coré, Datã e Abirã, eles se levantam numa revolta, numa rebelião contra Moisés e contra Arão, e eles então trazem diante do Senhor uma demanda grande, e então Moisés se levanta diante do povo, ele diz assim: vamos para a tenda do concerto, para a tenda da presença, para a tenda do encontro. E naquele momento então a nuvem de Deus pousa sobre o tabernáculo, e Deus então ouve as demandas. Coré está dizendo da seguinte forma: Moisés quer ser o líder do povo, mas eu também sou levita, eu também tenho o direito de liderar o povo de Israel. Aí nesse momento Deus então demanda a sua sentença, ele diz assim: Coré, eu não te escolhi, eu escolhi Moisés. E naquele momento sai um julgamento fulminante, matando Coré e o seu grupo, e isso é muito significativo porque essas sentenças são imediatamente fatais. Quando nós lemos número 14, aí nós temos algumas sentenças que foram adiadas. O povo de Israel vem e dá um péssimo relatório da terra de Canaã, e aí nesse momento eles vão diante da tenda da congregação e Deus diz assim: eu vou fulminar o povo todo agora. E Moisés diz: não, Senhor, por favor, não faça isso. E Deus então dá uma outra sentença: vocês vão ficar no deserto 40 anos. A partir da tenda da congregação, que era o tabernáculo. Em Números capítulo 20, Deus disse para Moisés: o povo não tem água, e eles levam diante do santuário a demanda por água. E Deus diz para Moisés: vai lá e fala a rocha. Moisés bate na rocha do santuário, e Deus diz para Moisés: você não vai entrar na terra prometida. Não vai entrar. Depois nós temos uma sentença menor no Números
Livro de Números, capítulo 12, e Miriam fala mal de Moisés, porque Moisés casou com uma mulher de pele escura, e essa mulher deu o conselho para que fosse dividido Israel em grupos menores, para que fosse melhor dirigido. Miriam se sentiu enciumada, e ela agora começa a falar mal do seu irmão, que era o escolhido de Deus para liderar o povo de Israel. E aí o que aconteceu? Lá da tenda da congregação, Deus diz para Miriam: você vai ficar leprosa e vai ficar 7 dias fora do tabernáculo. Juízo saindo do santuário. Agora nós temos também juízos favoráveis. Em Números 11, Moisés, ele chega diante de Deus e ele diz assim: Senhor, eu estou cansado de liderar esse povo, a carga é muito pesada. Aí Deus fala com Moisés a partir da tenda da congregação, da nuvem de glória, e ele diz assim: chama um homem aí, 70 homens, e ele então: farei com que saia do teu espírito e seja colocado sobre eles, para que eles te ajudem a liderar Israel. Então há uma partilha de liderança, e essa partilha de liderança vai a partir do santuário. Em Números 16, uma resposta para o desafio de Coré. Acho que é número 17, na verdade. A gente vai fazendo as coisas apressadas e vem os erros junto, né? Coré, que queria ser sacerdote, e ele reclama que Arão não deveria ser o sacerdote. Aí nesse momento Deus então faz uma nomeação direta a partir do santuário. E ele diz assim: cada um dos filhos de Israel traga um bordão, um cajado, um de cada tribo, e eu vou dizer quem eu vou escolher. Arão trouxe um bordão pela tribo de Levi. E sabe o que aconteceu? Aquele bordão floresceu. Às vezes a gente não entende muito isso, mas um cajado era feito de um pedaço de madeira seca, completamente seca. Aqueles bordões foram colocados lá no santuário, e no outro dia eles foram lá, e o bordão então de Arão havia florescido, tinha amêndoas, tinha fruto, e ele não estava plantado, ele não estava colado na terra, ele não tinha a menor possibilidade de ter acontecido daquele jeito, se não fosse uma declaração direta do Senhor. E de onde saiu essa manifestação de juízo positivo? Do santuário. O que nós entendemos com isso? Que o juízo de Deus, irmãos, ele tem uma face dupla: favorável e desfavorável. Isso depende da situação. Em Números capítulo 27, nós temos um juízo provindo a partir do santuário para as filhas de Zelofeade. Essas meninas não tinham irmãos, elas eram todas mulheres na família. E aí elas corriam o risco de, na hora de dividir a terra, elas perderem a herança delas para o marido da tribo onde elas se casassem. Então elas trouxeram diante de Moisés a demanda, dizendo o seguinte: nós queremos receber herança. Não temos filhos homens na nossa família, mas nós queremos receber herança porque somos únicas do nosso pai. Deus fala do santuário para Moisés e diz o quê? O que elas estão falando é justo. É um detalhe de partição de terra, mas a sentença sai do santuário. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão atentos a todas as demandas do seu povo aqui na terra. Agora, queridos, nessa sequência de juízo, quando nós olhamos para o templo celestial, nós também temos uma certa medida de juízos que eles vão sair do santuário também. O pastor Elias Brasil, que foi meu professor aqui na FADBA, ele escreveu a sua tese, que está aí traduzida para o português, com esse título: O Santuário Celestial no Antigo Testamento. E diga-se de passagem, a tese do pastor Elias em inglês é um volume imenso, com mais de 700 páginas. O Dr. William Shea, que eu mostrei a foto ainda há pouco, leu a tese do Dr. Elias e ele falou assim: aqui tem pelo menos 3 teses. Elias fez um estudo exaustivo na Bíblia hebraica sobre as passagens que tratam do Santuário Celestial. E o que ele apresentou? Não apenas a realidade do santuário celestial, ele apresentou a função do santuário celestial. Então ele estuda praticamente 46 passagens na Torá, na lei, nos profetas e nos salmos. E eu quero avaliar aqui rapidamente com vocês alguns salmos de forma rápida. Aí nós temos uma sequência de salmos, que são salmos que tratam do santuário celestial com a sua menção de juízo. Capítulo 22 de 1 Reis, não é nos salmos, é nos profetas. Mas aí nós temos uma menção extraordinária de julgamento, porque o profeta Micaías, ele tem uma visão do trono de Deus, e ele vê que Deus está reunido em assembleia, numa cena igualzinha de Daniel 7.
E diante dessa cena, os anjos estão diante dele, e por incrível que pareça, Satanás está presente também. E aí começa ali uma demanda sobre o que estava acontecendo na terra. Na terra estavam Acabe e Josafá reunidos, cercados de falsos profetas. Mas Micaías, da terra, ele tem uma visão do céu. E no céu ele vê a corte de Deus reunida numa demanda judicial. Eu não vou falar sobre isso porque isso demanda um outro estudo. Mas eu gostaria muito de avaliar com vocês o Salmo 11, que é um salmo muito importante no contexto do juízo. E o Salmo 11 na King James Version diz o seguinte: no Senhor eu ponho a minha confiança. Como dizeis, pois, como dizeis para a minha alma, fugi como pássaro para o vosso monte? Pois eis que os perversos curvam seu arco, eles deixam a sua flecha pronta sobre a corda, para que eles passem secretamente a atirar nos retos de coração. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Agora está a parte mais importante. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está no céu. Os seus olhos contemplam e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao perverso é aquele que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os perversos ele fará chover laços, fogo e enxofre, e uma terrível tempestade, e isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor ama a justiça, o seu semblante contempla os retos. Quando nós lemos o mesmo salmo na Nova Versão Internacional, aconteceu alguma coisa aí que não apareceu, algumas marcações que eu fiz, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto, irmãos. Qual é o ponto? Verso 4. O Senhor está onde? No seu templo. E onde é o seu templo? A segunda linha responde: no céu. O que ele está fazendo? Seus olhos observam. Cada vez que vocês lerem na Bíblia que Deus está vendo, é uma menção a juízo. Seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Na versão da Bíblia que você usa, está diferente. Na nossa versão Almeida e atualizada está diferente. Sabe por quê? Porque vai dizer que Deus ama, que Ele examina o justo e o ímpio. Mas qual é a relevância dessa versão? Aí está dizendo que o Senhor prova o justo. O Senhor prova o justo. E daí? Qual é a relevância disso? A relevância disso é que o salmista usa ali a palavra para examinar, e a palavra para provar é o verbo hebraico bohan, que significa olhar, acrisolar, julgar, investigar. Investigar. De acordo com o Dr. Richard M. Davidson e de acordo com o pastor Elias Brasil também, que são especialistas no Antigo Testamento, quando os críticos da Bíblia criticam os adventistas dizendo que juízo investigativo é uma invenção, o Salmo 11 derruba completamente por terra essa teoria, provando biblicamente pelo hebraico que a investigação faz parte do juízo de Deus. Deus nunca dá uma sentença sem que primeiro haja uma averiguação. E aí nós terminamos o Salmo dizendo no verso 6 que ele fará chover brasas ardentes e enxofre. Enxofre incandescente. Sabe o que isso lembra? Sodoma e Gomorra. E quando ele fala sobre fogo caindo sobre Sodoma e Gomorra, quando ele fala sobre o julgamento de Gog e Magog, nós temos aí uma clara descrição no Salmo 11 entre a parte investigativa e a parte executiva do juízo. Está claro isso, sim ou não? Muito bem. Agora, queridos, qual é o propósito então do juízo de Deus em Daniel? Eu ainda vou ampliar um pouco mais esse estudo sobre o Salmo 11, porque não deu tempo de fazer agora à tarde, de colocar aí as informações a mais sobre o Salmo 11. Mas o Salmo 11, irmãos, é especial. Mas eu quero terminar dizendo para vocês que, de acordo com Mervyn Moore, no seu livro O Juízo Investigativo,
ele mostra que Deus tem um propósito em Daniel. Qual é o propósito? Primeiro propósito, irmãos, dá aos seres celestiais a oportunidade de revisar as sentenças. Abriram-se os livros. Abriram-se os livros. Segunda razão do juízo: dar a Satanás a oportunidade de apresentar diante de Deus e dos seus anjos seus argumentos contra a salvação dos santos. Como assim dar a Satanás? Deus tem que prestar contas para Satanás? Ele precisa disso? Precisar ele não precisa. Mas Deus é honesto, sim ou não? Deus é fiel? Deus é verdadeiro? Sim. Quando Satanás acusa Deus diante de todo o universo, dizendo que ele é um Deus injusto, que sua lei não merece ser guardada e que ele é um tirano, irmãos, só o tempo poderia revelar diante de todo o universo a coerência do caráter de Deus. A palavra de Deus diz em Apocalipse 12:10 que Satanás, ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele é o acusador. Satanás, quando um filho de Deus peca, ele diz assim: é meu, porque está fazendo aquilo que é da minha natureza. Agora, diante dessa dificuldade, como é que Deus salva o seu povo de maneira justa, de maneira coerente? Porque o juízo, irmãos, não é para Deus. O juízo, queridos, é para dar uma satisfação para o universo da razão, porque aqueles que aceitam a Jesus serão salvos. Amém? E isso é maravilhoso, porque enquanto o acusador se levanta diante da corte celestial dizendo assim: fulano, eu conheço a vida dele, cicrano pecou, fulano faz isso e faz aquilo, Jesus levanta a sua mão diante do juízo e diz assim: ele pode fazer tudo isso, mas eu morri por ele. E o julgamento não é na base da perfeição dele, mas é no fato dele ter me aceitado como seu substituto. Portanto, não mais ele, eu o represento. Amém? Amém. Lembra do episódio de Zacarias capítulo 3? O anjo está ali, e Josué está diante do anjo, todo sujo, o sumo sacerdote Josué. E a palavra de Deus diz que Satanás está diante dele para se lhe opor, para lhe fazer oposição. Aí nesse momento, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, se levanta e diz para Satanás: o Senhor te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Não é Jerusalém a cidade que eu escolhi? E agora ele diz então diante da corte celestial: trocai as roupas dele, colocai um turbante novo. Em outras palavras, ele está salvo pela minha graça. Amém? Agora, queridos, essa prestação de conta é para que nenhum anjo, ao te olhar no céu, diga: como você entrou aqui? E ao mesmo tempo, nenhum demônio vai poder dizer e acusar Jesus que ele está te salvando de forma desonesta. De nós mesmos estaríamos perdidos para sempre. Mas os méritos de Jesus nos salvam diante do trono celestial. Terceira razão do juízo, irmãos: a vindicação do caráter de Deus. A vindicação do caráter de Deus. É uma teodiceia. O julgamento é uma teodiceia. O julgamento tem efeitos para o povo de Deus. O julgamento tem efeitos para os ímpios. E o julgamento tem efeitos para Deus. Qual é o efeito do julgamento sobre Deus? É que o seu caráter é vindicado diante de todo o universo. Como vindicado? Porque quando todos os anjos olharem o que está escrito no livro e o nome escrito de lado, perdoado, quando cada ser celestial olhar para o povo salvo de Deus, vai dizer que você foi salvo de forma correta e coerente pelos méritos do advogado. Qual é o sentido disso? O sentido disso, irmãos, é que a justiça de Deus terá um efeito duradouro. E como diz o livro de Naum, capítulo 1, verso 9, nunca mais se levantará a angústia. Amém? Nunca mais se levantará a angústia. Nunca mais haverá nenhum questionamento sobre os salvos de Deus que estarão glorificados. O grande conflito terminará. Ímpios pecadores, e o diabo já não mais existirão.
Em todos os lugares do universo, a única nota que toca é: Deus é amor. Amém? Deus é amor. Então, queridos, essa mensagem é uma mensagem de esperança. Então, ao olhar para a Bíblia, para a teologia do juízo, nós não precisamos ficar preocupados. Ao mesmo tempo, não precisamos ficar alarmados e nem tampouco precisamos ficar magoados com as críticas que nos fazem. Mas uma coisa é verdadeira: nós precisamos estudar para que nós possamos defender aquilo que nós cremos. E estudar para quê? Apenas para a satisfação da curiosidade? Não. Mas acima de tudo, para que a nossa fé esteja bem segura no juiz de toda a terra. Amém? Quantos de vocês, depois que ouviram essa mensagem, querem se comprometer em amar mais o Senhor Jesus, o Senhor Deus, que é o nosso Rei e o nosso Juiz? Coloque-se em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor. Nós vamos ter um louvor de encerramento. Mas vamos orar e o ministério de louvor já está entrando. Por favor. Pai que habita nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome. A tua palavra é forte, é poderosa, e a tua palavra nos ensina. Obrigado, ó Deus, pela aula de hoje, que nós aprendemos que o Senhor reina e que o Senhor é juiz, e que o lugar da sua habitação é o seu santuário, de onde o Senhor emite os seus decretos. Obrigado pela tua bondade, firma-nos na verdade, e que nada nos separe do teu amor. Que possamos estar plenamente seguros na graça de Jesus, pois aqueles que creem em ti não entram em juízo de condenação, mas já passaram da morte para a vida. Nós te louvamos por essa verdade absoluta e te agradecemos pela beleza do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém.